They recognize those people whose commitment has been constant, and they know that those standards are not changing. A família real britânica não é estranha às tensões públicas e privadas. Sua longa história é marcada por disputas, lutas de poder e, em algumas ocasiões, vendetas pessoais que se desenrolaram tanto aos olhos do público quanto a portas fechadas. O que pode surpreender alguns, no entanto, é o profundo ressentimento que a princesa Anne, uma das integrantes mais respeitadas e trabalhadoras da monarquia, carrega. Frequentemente retratada como serena, focada e profundamente dedicada aos seus deveres reais, Anne conseguiu manter suas queixas pessoais e conflitos familiares internos longe dos olhos do público, até recentemente. Mesmo sendo uma das integrantes mais diligentes e com maior exposição pública da família real, a vida de Anne está longe de ser livre de problemas pessoais, e essas complexidades finalmente começaram a vir à tona. Ao desvendarmos as histórias não contadas ocultas nos arquivos reais, exploraremos as profundezas das relações da princesa Anne, os eventos que moldaram sua perspectiva de vida e as pessoas que provocaram seus ressentimentos mais profundos. Mas antes de mergulharmos nas complexidades modernas da dinâmica de sua família, é essencial revisitar sua infância e seu lugar dentro da monarquia britânica. Através desse olhar, podemos entender melhor como ela se tornou uma das figuras mais formidáveis da família real hoje. A princesa Anne nasceu em 15 de agosto de 1950, em uma das famílias mais icônicas do mundo. Ela é a segunda filha e única filha da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, duque de Edimburgo. Sua chegada à família real ampliou a crescente família, que já incluía seu irmão mais velho, Charles, destinado a herdar o trono britânico. O nascimento de Anne a colocou na terceira posição na linha de sucessão ao trono, uma posição de grande importância, embora a possibilidade de que ela governasse sempre parecesse distante. Em 1952, apenas 2 anos após o nascimento de Anne, seu avô, o rei George VI, faleceu, levando à ascensão de sua mãe como rainha Elizabeth II. Esse momento histórico consolidou a proximidade de Anne ao trono, elevando-a à segunda posição na linha de sucessão. Embora seu caminho direto para se tornar monarca sempre estivesse limitado pela presença de seu irmão mais velho, sua infância foi marcada pelas responsabilidades e expectativas que acompanham ser uma princesa de alto escalão. A infância de Anne transcorreu nos limites da Casa Real, com momentos de visibilidade pública que a transformaram em uma figura querida pelo público britânico. Embora fosse muito jovem para assistir à coroação de sua mãe em 1953, a mídia britânica e os cidadãos seguiram seu crescimento com grande interesse, especialmente por ela ser a única filha da nova monarca. Quando as responsabilidades reais de sua mãe e seu pai os levavam ao exterior, particularmente durante os primeiros anos do reinado da rainha Elizabeth, Anne e seu irmão Charles frequentemente ficavam aos cuidados de seus avós, o rei George VI e a rainha Elizabeth, mais tarde conhecida como a rainha-mãe. O vínculo entre Anne, seu irmão e sua avó materna foi excepcionalmente próximo, particularmente durante esses anos formativos. A conexão de Anne com a rainha-mãe perdurou ao longo de sua vida, até a morte da rainha-mãe em 2002, aos 101 anos. Esse laço familiar foi um dos poucos apoios constantes na vida, muitas vezes complexa e desafiadora, de Anne. Embora Anne tenha crescido em meio ao luxo, sua infância não foi isenta de dificuldades. Assim como seus irmãos, Anne foi criada sob a supervisão rigorosa de babás e governantas, especialmente Catherine Peebles, que supervisionou grande parte da educação de Anne. Esse estilo de criação semidistante, típico da família real, criou uma certa distância emocional entre Anne e seus pais, especialmente durante seus primeiros anos. A ausência da rainha Elizabeth e do príncipe Philip em momentos-chave da vida de seus filhos, devido às suas esmagadoras responsabilidades reais, deu lugar a uma infância diferente daquela que a maioria poderia imaginar para os filhos da realeza. No entanto, também fomentou em Anne uma resiliência que definiria grande parte de sua vida pública e privada. Quando criança, Anne foi matriculada na Benenden School, um internato prestigiado em Kent. Lá, destacou-se tanto nos estudos acadêmicos quanto nas atividades extracurriculares, demonstrando ser uma estudante completa. Foi também durante esse período que o amor de Anne pela equitação, uma paixão que a acompanharia por toda a vida, realmente floresceu. Os cavalos definiriam uma parte significativa da identidade de Anne, não só em sua vida pessoal, mas também em sua imagem pública. Sua paixão pela equitação, herdada de seus pais, foi posteriormente transmitida à sua filha, Zara Tyndall,
que seguiria os passos de sua mãe para se tornar uma renomada amazona. Mas como os primeiros sucessos e conexões de Anne ajudaram a consolidar seu lugar como um membro querido da família real? E mais importante, a quem ela considera com o maior desprezo? Para entender isso, devemos primeiro examinar suas relações pessoais e os momentos de tensão que marcaram sua vida. Ao longo de sua vida, a princesa Anne destacou-se como uma das integrantes mais dedicadas da família real britânica. Sua disposição para abraçar o serviço público, viajar extensivamente em nome da coroa e comprometer-se com inúmeras causas beneficentes lhe rendeu imenso respeito, tanto dentro quanto fora do ambiente real. Um dos seus papéis públicos mais significativos tem sido seu envolvimento com a equitação, um esporte que ela não apenas ama, mas no qual também se destaca. A habilidade de Anne nesse esporte a levou a ganhar o Campeonato Europeu de Concurso Completo em 1971, e sua destreza a cavalo lhe rendeu o título de Personalidade Esportiva do Ano da BBC em 1975. Esse reconhecimento foi mais que um simples prêmio. Foi um testemunho de seu impulso, disciplina e espírito competitivo, qualidades que ela transferiu para suas responsabilidades reais. Em 1976, Anne fez história ao se tornar o primeiro membro da família real britânica a competir nos Jogos Olímpicos. Ela representou o Reino Unido nos Jogos de Verão de Montreal como amazona, montando seu cavalo Goodwill. Durante a competição, Anne sofreu uma queda dramática de seu cavalo, que lhe causou uma concussão. Surpreendentemente, sua determinação a levou a montar novamente no dia seguinte, uma prova de sua resiliência e firmeza de caráter. Mais tarde, Anne refletiria sobre o incidente, mencionando que a queda se deveu a problemas com o design do percurso, mas manteve-se orgulhosa por ter concluído o evento. A dedicação de Anne aos seus deveres reais foi evidente desde jovem. Em 1969, com apenas 19 anos, realizou sua primeira visita oficial aos Estados Unidos, ao lado de seu irmão Charles, onde conheceram o presidente Richard Nixon. Esse foi o início de uma longa carreira de compromissos públicos, visitas de Estado e missões diplomáticas que definiriam grande parte de sua vida. Ao longo dos anos, Anne ampliou seu papel dentro da família real, viajando para países tão distantes como Quênia, Zimbábue, China e Sri Lanka, entre outros. Onde quer que fosse, Anne defendia os valores da família real e garantia a manutenção das tradições britânicas. O reconhecimento das contribuições de Anne à família real culminou em 1987, quando ela recebeu o título de Princesa Real. Este prestigiado título, reservado para a filha mais velha do monarca, é uma das maiores honras dentro da família real. Embora o título não seja automaticamente transmitido às futuras gerações, espera-se que a princesa Charlotte, filha do príncipe William, o herde quando William ascender ao trono. A incansável dedicação de Anne aos seus deveres reais é frequentemente quantificada em termos do número de compromissos aos quais ela comparece. Em 2017, por exemplo, Anne foi nomeada a integrante mais ocupada da família real, tendo comparecido a 455 compromissos oficiais ao longo do ano. Isso incluiu eventos beneficentes, jantares de Estado e recepções diplomáticas, entre outros eventos. Sua carga de trabalho superou em muito a de outros membros mais jovens da família real, como o príncipe William e o príncipe Harry, que na época eram percebidos como os novos rostos da monarquia. Em contraste, o histórico de Anne revelou seu compromisso incomparável com a coroa, mesmo preferindo trabalhar nos bastidores e evitar os holofotes. Enquanto a imagem pública de Anne reflete seu forte senso de dever e lealdade à monarquia, sua vida pessoal conta uma história mais complicada. Seus relacionamentos românticos, dinâmicas familiares e momentos de crise pessoal pintam um retrato de uma mulher cuja vida foi marcada tanto por triunfos quanto por desilusões. A jornada romântica da princesa Anne começou em 1968, quando conheceu Mark Phillips, um talentoso cavaleiro e tenente do exército britânico, durante os Jogos Olímpicos de Verão no México. A paixão compartilhada pelos esportes equestres os aproximou, e ambos viajavam frequentemente pela Inglaterra para participar de competições. O próprio triunfo de Mark nas competições equestres, especialmente sua medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972, consolidou o vínculo entre eles, levando ao anúncio de noivado em maio de 1973. O casamento deles, em 14 de novembro de 1973, na Abadia de Westminster, foi um dos eventos reais mais celebrados da época, assistido por cerca de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo, um testemunho do fascínio do público pela família real e da posição proeminente de Anne dentro dela.
O vestido de noiva de Anne, desenhado por Norman Hartnell, foi uma criação no estilo Tudor, que evocava a elegância das noivas reais do passado. O evento em si foi um espetáculo grandioso, com cerca de 2.000 convidados presentes e milhares de espectadores nas ruas, ansiosos para ver os recém-casados. Como presente de casamento, a rainha Elizabeth II ofereceu a Anne e Mark Gatcombe Park uma extensa propriedade em Gloucestershire, que se tornaria sua residência principal e o centro da vida familiar durante anos. Anne e Mark tiveram 2 filhos juntos, Peter, nascido em 1977, e Zara, nascida em 1981. Embora a família parecesse perfeita por fora, como muitas uniões reais, fissuras começaram a aparecer sob a superfície. Rumores de infidelidade de ambas as partes assombraram o casamento de Anne e Mark. As demandas de suas respectivas carreiras, especialmente os deveres reais de Anne e a participação de Mark em competições equestres, frequentemente os mantinham separados por longos períodos. A separação tornou-se pública em 1989, depois que surgiram relatos de que Anne estava trocando cartas românticas com o comandante da Marinha Real, Timothy Lawrence, um dos assistentes da rainha Elizabeth II. A revelação de que essas cartas privadas haviam sido roubadas e vazadas para a imprensa apenas aumentou o frenesi midiático em torno da família real na época. Em abril de 1992, Anne e Mark Phillips separaram-se formalmente, encerrando quase 2 décadas de casamento. Poucos meses depois, em 12 de dezembro de 1992, Anne casou-se com Timothy Lawrence em uma cerimônia privada realizada na Escócia. O evento foi bastante diferente de seu primeiro casamento, com apenas alguns familiares próximos presentes. Apesar da pequena escala da cerimônia, marcou o início de um novo capítulo na vida de Anne. O Sir Timothy Lawrence, embora não tenha adotado um título real, tornou-se uma presença constante e solidária na vida de Anne, acompanhando-a em inúmeros eventos e ganhando respeito dentro da família real. A vida da princesa Anne, embora amplamente dedicada ao serviço público e aos deveres reais, não esteve isenta de momentos de extremo perigo pessoal. Um desses eventos angustiantes ocorreu em 20 de março de 1974, quando Anne e seu então marido, Mark Phillips, voltavam ao Palácio de Buckingham após participarem de um evento beneficente. Enquanto o Rolls-Royce em que estavam passava por The Mall, foi forçado a parar por um Ford Escort branco que bloqueava na estrada. O homem ao volante do Escort, identificado mais tarde como Ian Ball, saiu do veículo brandindo 2 pistolas. O que se seguiu foi uma situação caótica e potencialmente mortal. Ian Ball, um trabalhador desempregado com problemas de saúde mental, havia planejado meticulosamente o sequestro da princesa Anne com o objetivo de exigir um resgate da família real. Ball disparou 3 vezes contra o guarda-costas de Anne, o inspetor James Beaton, enquanto ele tentava bravamente defender a princesa. Em seguida, Ball tentou tirar Anne do carro, mas ela e Mark Phillips lutaram ferozmente para manter a porta fechada. Durante todo o confronto, Anne demonstrou uma notável compostura, descrevendo mais tarde o encontro como incrivelmente incômodo em vez de aterrorizante. Sua rápida reação e seu caráter imperturbável ajudaram a evitar que a situação piorasse. Quando Ball finalmente abriu a porta do carro e segurou o braço de Anne, ela respondeu celebremente: "Acho que não", recusando-se a ser levada. A ajuda chegou na forma de vários transeuntes, incluindo o ex-boxeador Ron Russell, que golpeou Ball na cabeça, ajudando a detê-lo antes da chegada da polícia. O incidente permanece como um dos momentos mais dramáticos e perigosos na história moderna da realeza, sublinhando os constantes riscos enfrentados por figuras públicas como a princesa Anne. Após a tentativa de sequestro, as medidas de segurança real foram significativamente reforçadas, embora o Palácio de Buckingham tenha mantido que a família real não viveria em gaiolas à prova de balas. Anne retomou seus deveres reais no dia seguinte, uma prova de sua resiliência e determinação em continuar com suas responsabilidades, independentemente das circunstâncias. O incidente de sequestro não apenas reformulou os protocolos de segurança real, mas também consolidou a reputação de Anne como uma das integrantes mais corajosas e firmes da família real. No entanto, o evento também aprofundou algumas das tensões dentro da Casa Real, pois a disposição de Anne para continuar sua vida pública imediatamente após o ataque foi vista tanto como um sinal de força quanto como um ponto de discórdia com outros membros da família que pediam cautela.
Apesar de sua dedicação aos deveres reais e sua reputação de ser uma das integrantes mais sensatas e trabalhadoras da família real, as relações pessoais da princesa Anne não estiveram isentas de atritos. Uma das tensões mais notáveis em sua vida envolve seu relacionamento com sua cunhada, a princesa Diana. Desde o início, a mídia especulou sobre uma rivalidade entre as duas mulheres. Embora ambas negassem publicamente qualquer animosidade, os rumores persistiram por anos. Alguns sugeriram que Anne se sentia eclipsada pela imensa popularidade de Diana, particularmente nos anos 80, quando Diana foi aclamada como a princesa do povo. Suas personalidades e figuras públicas contrastantes só alimentaram as especulações. Enquanto Diana era conhecida por seu estilo glamuroso, sua abertura emocional e sua conexão com o público, Anne era mais reservada, focada em seu trabalho e frequentemente crítica em relação à atenção dada às aparências. A ausência de Anne no batizado do príncipe Harry em 1984 apenas alimentou os rumores. Embora Anne tenha explicado mais tarde que tinha um compromisso anterior e que não guardava ressentimentos contra Diana ou seus filhos, a mídia rapidamente interpretou sua ausência como prova de um conflito entre as duas mulheres. Mas talvez a fonte mais significativa de tensão na vida de Anne tenha sido sua relação com a segunda esposa de seu irmão, Camila, rainha consorte. Sabia-se que Anne havia sido crítica em relação a Camila desde o início, especialmente durante os anos em que a relação de Camila com Charles ainda era um tema polêmico. Biógrafos sugerem que Anne nutria ressentimento por Camila devido à sua complicada relação com Andrew Parker Bowles, que esteve envolvido com ambas as mulheres. A natureza entrelaçada de seus envolvimentos românticos criou uma rede de tensão que persistiu mesmo após o casamento de Charles e Camila. Apesar dessas disputas, a princesa Anne continua sendo uma das figuras mais respeitadas da família real. Sua capacidade de navegar por relacionamentos complexos, manter o foco no serviço público e defender os valores da monarquia consolidou seu legado como uma das integrantes mais duradouras e dedicadas de sua geração. À medida que a família real continua a evoluir e a enfrentar novos desafios, o firme compromisso de Anne com seus deveres serve como um lembrete da força duradoura da monarquia, mesmo diante de adversidades pessoais e públicas. Sua vida, marcada tanto por triunfos quanto por tensões, é um testemunho das complexidades de viver como parte de uma das famílias mais famosas do mundo. A vida da princesa Anne tem sido um fascinante mosaico de dever, dedicação, provações pessoais e momentos significativos de serviço público. Apesar das disputas e momentos de tensão que marcaram suas relações dentro da família real, o compromisso de Anne com seu papel como membro da realeza nunca vacilou. Seja competindo a cavalo, lidando com relacionamentos pessoais complexos ou enfrentando situações de perigo, ela demonstrou consistentemente resiliência, força e um senso inabalável de dever. Hoje continua a ser uma das integrantes mais respeitadas e admiradas da família real britânica. Uma mulher cuja vida foi definida por lealdade, trabalho árduo e, em algumas ocasiões, um profundo sacrifício pessoal.